Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos introduzir o curso de C++, né? Promovido aí pelo IF Sertão Pernambucano. E nesse curso nós iremos abordar aí pelo menos aquilo que é de mais essencial, né? Na linguagem C++, ok? Está aí o meu e-mail, valdomiromorais@gmail.com. Quem quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, certo? Eu não garanto que a resposta será de imediato, mas com certeza eu responderei, certo? Para participar desse curso, você vai ter alguns pré-requisitos. Primeiro, tem que ter pelo menos, né, a primeira série do ensino médio, porque nós vamos trabalhar alguns conceitos matemáticos que envolvem, né, principalmente a álgebra, que envolve aí o conhecimento que se tem até a primeira série do ensino médio, ok? É preciso ter conhecimento de informática básica, porque você deve saber salvar um arquivo, navegar no seu ambiente desktop, né? E já deve ter um cursozinho de um conhecimento de lógica de programação, tá certo? Se você não tem ainda essas coisas, eu aconselho a buscar no próprio YouTube cursos sobre matemática. Na parte de matemática eu aconselho aí o professor Ferreto, né? É muito conhecido no YouTube. Parte de informática básica, eu creio que hoje em dia todo mundo já tem alguma noçãozinha aí. E lógica de programação, no meu canal também tem algumas aulas sobre essa parte de lógica de programação, certo? A nossa carga horária é de 54 horas, né? Nós teremos 18 blocos de 3 horas. São 9 encontros, né, com 2 blocos cada um, e somando aí 6 horas por encontro, né? Então nosso curso é de 54 horas aula. O nosso conteúdo é este aí. No nosso primeiro encontro, nós falaremos um pouquinho aí sobre as ferramentas utilizadas, sobre os fundamentos da linguagem C++. No segundo encontro, nós vamos discutir a respeito de fluxo de controle, fundamentos das funções. Terceiro encontro, parâmetros e sobrecarga. Nós vamos ver o que é isso, vetores. No quarto encontro, nós vamos ver estruturas e classes e construtores. Quinto encontro, sobrecarga de operadores, amigos das classes e referências, e também string. No sexto encontro, vamos ver ponteiros e vetores dinâmicos, compilação separada e namespaces. No encontro 7, nós vamos trabalhar com entradas e saídas de arquivos e streams, e também vamos trabalhar recursão. No oitavo encontro, nós vamos trabalhar herança, polimorfismo e funções virtuais. E no nono encontro, vamos trabalhar templates, ou gabaritos, né? E também o tratamento de exceções, ok? Então hoje nós temos aí a aula equivalente ao nosso primeiro encontro, e vamos ver quais são as ferramentas que nós vamos utilizar e quais são os fundamentos do C++. Para você programar, você precisa de alguma ferramenta de edição de texto, né? E também um conjunto de ferramentas de compilação e depuração. Então, isso seria aquilo que você precisa de mais básico, né? Um editor de texto e um conjunto de ferramentas para compilação e depuração. No nosso caso, nós vamos trabalhar da seguinte maneira. O processo de geração de um executável envolve
Primeiro nós vamos escrever código, né? A gente chama em inglês de source code. Vamos também trabalhar um pouquinho do pré-processamento, compilação em código binário, né? E também a parte de link ou vinculação. Para a escrita de código, pode ser utilizado desde editores simples, como o bloco de notas no Windows, né, também chamado Notepad, e o Nano, por exemplo, no Linux, esses ambientes esses editores mais simples, né? E nós também podemos usar ambientes integrados de desenvolvimento, são chamadas IDEs, que são bastante completos aí, né? E os mais famosos são NetBeans, Eclipse, Visual Studio, dentre outros que podem ser usados aí. Para o nosso estudo, nós vamos usar aí um editor de nível intermediário, digamos assim, que nos ajude aí na sintaxe da linguagem, né? Agora, o processo de compilação, nós vamos fazer isso manualmente, para que haja aí um aprendizado do processo de organização de projeto, ok? Então, nós vamos trabalhar com um editor mais intermediário, tá? Então, nós vamos utilizar o Microsoft Visual Studio Code. Tá aí o link, você pode baixar, certo? Existe versão para Windows, Linux e também Mac. Nós vamos trabalhar no ambiente Windows, mas você pode trabalhar no ambiente que você desejar, certo? Mas pode ser ainda utilizado, como eu disse, algum outro editor de texto aí. Pode ser usado o CodeBlock, Notepad++, pode ser usado também o Gedit no Linux, né? O Eclipse, que tem versão tanto para Linux como para Windows, para Mac. E você escolhe, mas nós vamos trabalhar aqui basicamente com o Visual Studio Code, ok? Tá aí a aparência dele, né? Pode ser que no momento em que você esteja vendo esse vídeo a aparência já tenha mudado, né? Mas é basicamente essa ferramenta que nós vamos usar, ok? E para a parte aí de pré-processamento, compilação e vinculação, nós vamos usar o conjunto de ferramentas chamado GNU Compiler Collection, ou GCC. Você pode baixar aí e instalar no Windows, né, usando o pacote TDM GCC, por exemplo. Tá aí o link. Agora você pode também fazer uma pesquisa aí no Google, né, TDM GCC, baixa a versão mais atual, certo? E a instalação não é complicado, você vai precisar seguir basicamente aquele roteiro comum do Windows e mandar instalar. E a internet está cheio aí de dicas de como instalar, certo? No Linux, como o GCC normalmente vem com a maioria das distribuições, ou pelo menos você pode instalá-lo com algum gerenciador de pacote, e no caso aqui tem um comando para o Ubuntu, né? Você pode usar aqui, ó, sudo apt-get install gcc e também o G++, e o G++ é justamente o que nós vamos precisar para usar os nossos códigos em C++, ok? Para você testar se está tudo ok, você pode colocar gcc version, se ele responder de alguma maneira com a versão, você tem aí a sua instalação já pronta. Muito bem. Então, depois que nós escrevemos os nossos códigos, o nosso código fonte, ele vai passar por um processo até que ele chegue a um executável, a um programa propriamente dito, né? Esses passos serão transparentes para nós, mas basicamente você tem um pré-processamento, uma compilação, uma montagem e depois a link edição até que você tenha um executável. Na maioria das vezes essas coisas serão transparentes para nós, né? A própria ferramenta de compilação vai fazer todo esse processo aí. Se o seu código tiver digitado de forma correta, dentro da sintaxe da linguagem, obedecendo todas as suas regras, ela vai ser compilado e
vai gerar um código executável sem que você veja esses processos intermediários, ok? Muito bem. Vamos aos fundamentos, né, do C++. Eu vou sempre mostrar para você pedaços de código e nós vamos usar, como eu disse, o editor de texto Visual Studio, ok? Mas eu vou aqui mudar para o Visual Studio e vou colocar a estrutura básica de um programa em C++, ok? Então, vamos aqui ao Visual Studio Code. A aparência, no meu caso, é essa daí. Você pode modificar a aparência, né? A cor, por exemplo, configurando, clicando aqui no botão, nesse botão de configurações na parte inferior do seu da sua tela, né? Na parte esquerda inferior, e você pode mudar a cor, né? Tem aqui, ó, Color Theme. Então você vem e muda a cor do tema que você quiser, escolhe alguma cor que você queira ou instala alguma nova cor, né? Então nós estamos usando essa daqui, a Abyss. Muito bem. Quando um programa em C++, um programa básico em C++, vai ter a seguinte aparência, né? Você vai ter que incluir, você vai precisar incluir aqui uma chamada a alguma biblioteca, né? No caso aqui nós vamos usar a biblioteca de entradas, de fluxos de entrada e saída, a IOStream, e vamos usar um namespace, mesmo que você não saiba o que é um namespace por enquanto, você pode simplesmente confiar no que eu vou fazer, depois a gente vai saber direitinho o que significa os namespaces, ok? Então você vai botar aqui, ó, using, que é usando, né? Usando o namespace ou espaço de nomes, std, que é da biblioteca padrão do C++ aí, certo? Então o que nós estamos fazendo é a estrutura básica de um programa em C++. Então isso daqui já é um programa, já seria um programa compilável, né? Um programa compilável em C++, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns detalhes do ambiente para que esses símbolozinhos sinaizinhos de erro não apareçam, né? Nós vamos corrigir isso aí. Mas o que eu quero dizer a princípio é que você tem que ter aí uma função chamada main. Como o próprio nome diz, main é a função principal do seu programa, né? É essa função que o sistema operacional vai chamar primeiro, certo? Então a própria função main é quem vai desencadear as chamadas de outras funções que você vai criar, de outros recursos da linguagem, e o programa vai desenvolver. Mas tudo começa na função main. Ela tem essa estrutura, né? Essa estrutura de bloco. Um bloco começa com uma chave de abertura e termina com uma chave de fechamento. Como esse bloco principal, chamado main, é também uma função, nós vamos ver isso mais tarde, antes do nome da função precisa ter o tipo de retorno da função, né? Então eu estou dizendo que essa função vai executar alguma coisa e vai retornar para quem o chamou um número inteiro. Nesse caso, como a função main é chamada pelo sistema operacional, ela vai retornar um número para o sistema operacional. Esse número, no contexto aqui da função main, significa o número de algum erro que tenha ocorrido. E retornar zero significa que ocorreu tudo bem, o programa pode ser fechado normalmente, não ocorreu erro nenhum, ok? Muito bem.
O que nós vamos falar agora não diz respeito à linguagem em si, mas uma configuração aqui do nosso ambiente de programação, tá? Então eu vou me aproximar aqui desse include, né? Colocar em cima e vai aparecer para mim aqui uma lâmpadazinha para corrigir os erros prováveis. Clico sobre ela, eu vou colocar aqui, clicar sobre editar o caminho, né, de navegação, para ele achar as nossas bibliotecas. Eu clico aqui, ele vai achar aqui um arquivo de configuração, certo? E nós vamos procurar uma tag, né, chamada include path. Então vamos procurar aqui no ambiente Windows, tá aqui o Windows, include path, e nós vamos colocar aqui o caminho que nós devemos, onde nós devemos encontrar as nossas bibliotecas C++. Então o que é que nós vamos fazer? Eu tenho aqui o código, eu chamei de main, certo? Salvei, chamei de main, e vou no terminal que tem anexo aqui ao nosso ambiente. Se você não tem ele aberto aí, dê um Ctrl J, certo? O Ctrl J ele fecha e ele abre aí esse terminal. Você pode depois escolher aqui o terminal. Eu estou usando aqui o terminal do Bash, que é um terminal que vem junto com o GitHub, o Git, melhor dizendo. O bom é que a gente pode usar aí alguns comandos do Linux, do Windows, né? No Windows, alguns comandos do Unix, né? E nós, estando na pasta em que nós salvamos o arquivo, nós vamos digitar o comando g++ v de version, né? E de verbose, melhor dizendo, ele vai compilar dando alguma saída e o nome do arquivo em que nós queremos compilar. A ideia aí por detrás é que ele vai nos mostrar onde estão as bibliotecas, onde está a coleção de bibliotecas do ambiente instalado no nosso computador. E com isso eu consigo encontrar facilmente, né? Então você vai procurar e você vai encontrar aqui, ó, quando você encontrar esse conjunto de linhas aqui, ó, certo? Você pode selecionar e dar um Ctrl C para copiar esse conteúdo aí. O que nos interessa normalmente é o que vem abaixo dessa linha que tem uma reticências aqui, tá? São esse conjunto de ferramentas aqui. Então eu vou dar um Ctrl C e depois eu vou colar lá na minha variável include path, tá, ok? Vou dar um enter aqui, ó, e dar um Ctrl V. Só que nós vamos precisar fazer alguns ajustes aí, certo? Uma vez colada, nós vamos colocar aqui uma chave e fazer alguns ajustes aqui. Eu vou acelerar o vídeo aí para você não perder muito tempo com essa parte, ok? Tudo bem. Feito isso, nós vamos agora copiar isso que nós fizemos aqui. Vamos copiar tudo isso aqui.
e vamos colocar aqui nessa variável browse path aqui. Mesma coisa, tá? Ctrl C. Pronto. E como último passo, nós vamos configurar um negócio chamado IntelliSense, né? Vamos salvar aqui, ó. Vamos salvar aqui. Clicando aqui no botão, no menu File, Preferences, Settings. Aqui no Settings, você vai procurar, vai digitar aqui na busca, né? IntelliSense. IntelliSense Engine. Tudo bem. Em seguida, aproxime o mouse da propriedade aqui, a IntelliSense, e você vai pedir, você vai clicar no lapisinho na lateral aqui e vai adicionar à propriedade IntelliSense a opção Tag Parse. Ok? Agora nós vamos salvar, né? Dar um Ctrl S aí. Fechei, vou fechar aqui também. Eu vou fechar e vou reiniciar o Code Visual Code, ok? Muito bem. Isto. Muito bem. Você vai ver que o códigozinho o sinalzinho de erro lá sumiu, né? Nosso ambiente está preparado aí para os nossos códigos. Muito bem, voltando aqui a nossos slides, nós temos o seguinte. Nós vamos digitar, nós já fizemos boa parte disso aqui, e nós vamos digitar aqui essa linha, né? Cout, isso aqui é out, você sabe que é saída, né? Esse C é de console, então é uma saída de console. Console aí, para quem não sabe, é o conjunto formado por teclado e monitor. O teclado como entrada padrão e o monitor como saída padrão. Então isso quer dizer que vai fluir, porque é um fluxo, né? É um fluxo stream, fluxo de entrada e saída. Então aqui vai fluir para a saída a frase olá pessoal, e na sequência um fim de linha, vai quebrar a linha, desculpe, vai quebrar a linha na sua tela, ok? Então é isso que nós vamos fazer lá. Vamos voltar lá para o nosso editor de código aqui, Cout. Para fazer o Cout você precisa realmente incluir a biblioteca IOStream. A gente vai colocar como fluxo, no fluxo, uma string, quer dizer, uma cadeia de caracteres, que vai dizer olá pessoal, e vai encerrar o programa depois de quebrar a linha. Isso é importante porque pode ser que você, ao não quebrar a linha, você cause uma embolação na parte de baixo, né? Com a saída do seu programa, e você pode ser que você não veja a saída do seu programa, tá certo? Muito bem, então eu vou fazer aqui, ó, uma compilação daquilo que nós estamos escrevendo, tá? Para compilar, daqui a pouco eu vou explicar novamente cada detalhe aí, mas para a gente compilar, a gente precisa chamar o compilador, no nosso caso, como a linguagem C++,
nós vamos chamar o GCC, tá certo? Vamos colocar a opção "-o", esse menuzinho aí é para indicar que é uma opção do próprio compilador, certo? O "o" é a opção de gerar o arquivo objeto, o executável binário. Eu vou chamá-lo de programa, certo? Vamos chamar de programa 1. E por último eu vou colocar o código fonte. Então, o que é que o compilador vai fazer? Ele vai ler o código fonte chamado main, que é esse que nós escrevemos, vai descer e procurar se está tudo ok quanto à sintaxe da linguagem, vai compilar e ele vai fechar no programa chamado programa 1, que é o caso que você pode dar o nome que você quiser na realidade, tá certo? Programa 1 aí não é obrigação. Dá um Enter. Ele terminou sem dar nenhum erro. Eu vou dar aqui um ls, né? Se você tiver aí no comando do Linux, pode dar um dir, ok? Eu vou dar um ls, que aqui funciona porque eu estou no bash. Então, o que é que você tem aqui na sua pasta? Você tem um arquivo chamado main.cpp. Esse daqui foi de um outro processo, não leve em consideração. main.cpp e um outro chamado programa1.exe. O mais importante para o programador é o main.cpp, afinal é todo o trabalho do programador, né? O programa propriamente dito exe pode ser obtido tendo-se o código fonte. Portanto, o que é mais importante para você é o main.cpp. Por isso, lá na frente nós vamos aprender um pouquinho sobre gerenciamento de versões, né? Para nós garantirmos um melhor controle do nosso código fonte. Para nós executarmos aqui o programa 1, basta colocarmos ponto, barra e o nome do programa e chamar, apertando o Enter, ele vai dar a saída. No nosso caso tem um pequeno errozinho aqui por causa do acento que eu coloquei. Eu vou tirar o acento, deixar assim sem acento. Vou voltar no terminal, vou limpar a tela, dei um clear, né? E vou repetir aqui o programa o comando de compilação. G++, espaço, "-o", espaço, nome do programa, espaço, nome do código fonte. Então, coloquei para compilar, não há nenhuma novidade, só repetir o processo. E agora eu vou colocar para ser executado. Então, saiu novamente aqui, olá, mundo. Desculpem, eu não salvei. Agora vai dar certo. Novamente aqui. Não havia salvado o arquivo. Toda vez que você modificar, obviamente precisa salvar, né? Então tá lá, olá pessoal, tudo como nós havíamos pensado. Muito bem. O que é o include IOStream? Isso é uma diretiva de pré-processamento, né? O pré-processador, que é parte aí do conjunto das ferramentas de compilação, ele vai ler todas essas diretivas que iniciam com o caractere aqui, jogo da velha, né? E vai executar alguma coisa a partir do jogo da velha. No caso aqui vai ser uma inclusão do texto do IOStream lá, do código, né? Sempre começa com esse caractere. Nesse caso, o pré-processador dá incluir o arquivo de cabeçalho da biblioteca IOStream. Então, para que eu preciso fazer isso? Porque para usar o cout aqui, ó, por exemplo, o endline, eu vou precisar porque é lá que eles estão, tá? Então, para isso que serve. Aqui nós temos o espaço de nome. O espaço de nome serve para evitar a confusão com o nome semelhante de recursos. Você tem algum recurso que tem o mesmo nome, então ele vai ser definido a partir de um dado espaço de nome. A gente vai ver isso mais lá na frente com mais cuidado.
Quando se deseja algum recurso que esteja em um dado espaço de nome, é isso que deve ser feito. No futuro estudaremos aí os namespaces. Em seguida você tem aqui um comentário, né? O comentário serve assim como lembrete para o programador e é uma boa prática usá-lo, ok? Não abuse do comentário a ponto de tornar o seu código ilegível, mas o uso de comentário, ele é uma boa prática, tá certo? Para nos lembrar futuramente aí o que é que nós havíamos pensado e tal. Aqui nós temos o cabeçalho da função main. Por enquanto, basta saber que este é o bloco principal, nós já havíamos dito antes, né? O bloco principal do programa. E os blocos começam aí com uma chave de abertura e terminam com uma chave de fechamento. E essas duas chaves, elas delimitam o que nós chamamos de corpo de um dado bloco. A função main é um bloco de função, né? Essa aqui é uma função, a gente vai ver no futuro o que é que significa isso, ok? O cout, por enquanto basta saber que esta é a maneira de dar saída de informação, vai sair na tela essa informação, como você viu na execução do programinha que nós fizemos anteriormente aí. E no caso é uma saída de console, né? Como nós havíamos dito, no caso da tela do computador. E por último você tem uma instrução que encerra o programa, né? Informando ao sistema operacional que não houve erro, por isso o número 0. O processo de compilação também está aí no nosso material. E você tem aí a instrução de como fazer essa compilação. Então está aqui o processo, está aqui o comando, né? Eu tenho que chamar o compilador e informar que eu quero que o executável tenha um determinado nome. Aqui eu botei prog, mas pode ser qual o nome que você desejar, e o nome do código fonte, né? No nosso material está aí o primeiro.cpp. No caso do nosso exemplo, ali há pouco, tinha main.cpp. O nome do arquivo pode ser qualquer um, mas essa é a estrutura do comando mais básico de compilação. Você pode usar aí um terminal, pode ser o terminal de comando do Windows, mas o Windows tem a opção do PowerShell, que é um terminal muito interessante. Alguns comandos aí do Unix estão disponíveis nele, né? E os vários terminais disponíveis para Linux aí, de preferência o Bash, né? Você tem o Xterm e outros tantos, ok? Podemos usar qualquer um deles aí. Para executar o programa, basta botar um ponto barra e o nome do programa, apertar Enter e você vai ter o resultado, tá bom? Muito bem. Se você quer continuar o nosso curso, você pode pegar o material do nosso curso. Eu vou mostrar aqui para você como fazer isso. Você vai no navegador, você vai acessar um ambiente virtual de aprendizado, um AVA, né, chamado Edmodo, edmodo.com. Ele vai lhe dar acesso a esse site aqui e você vai clicar em Sou Aluno. Se de repente você entrar e estiver em inglês, você vai rolar a página até o final e modificar aqui, olha, o idioma para português do Brasil, certo? Então ele vai voltar com a tela com tudo em português. Você vai clicar aqui em Sou Aluno, vai fazer aqui um cadastro, né? Colocar o seu nome, seu sobrenome, um nome de usuário, um e-mail, e esse e-mail é opcional, mas eu aconselho a colocar uma senha de acesso ao Edmodo, e nesse campo aqui, ó, você vai colocar o código da classe que você pertence. O código da classe eu vou mostrar aqui para você. Eu vou entrar como professor. Vou entrar aqui e vou te mostrar. Só um momento.
A classe é essa FIC, programador de sistemas, ok? O código, por enquanto, é esse aqui, ó. O SSUB9. Mas isso não quer dizer que vai ser para sempre desse jeito, né? Daqui a pouco você vai pedir aí uma outra senha, porque isso muda constantemente, né? De vez em quando isso está mudando aí, tá? Então você me passa um e-mail, você lembra lá no início da aula, tem no começo dos slides o meu e-mail, e você vai me passar solicitando esse código, que caso você não consiga com esse que nós estamos mostrando aqui, tá? Então, ao colocar aqui, eu vou dizer aqui, vou criar um usuário fictício, aluno, sobrenome vai ser YouTube, o código vai ser aquilo que eu falei com vocês, o SSUB9. Esse código é temporário, como eu disse, mas você deve solicitar aí pelo nosso e-mail um novo código, caso você não consiga entrar, tá? Você vai criar um nome de usuário, vou botar aí usuário YouTube aqui, e um e-mail opcional, não é obrigado, mas eu aconselho você colocar, e você vai escrever uma senha qualquer para acessar a sua classe. Ao cadastro, você vai clicar em cadastrar. Provavelmente ele vai pedir alguma outra informação. Se aparecer uma informação sobre paz e tudo mais, não precisa, basta eu clicar num xizinho que vai aparecer aí, tá bom? Eu vou tentar acessar, vou sair aqui da minha tela. Já apareceu aqui aluno YouTube, eu sou professor, né? Estaria aprovando aí a sua inscrição, tá? Vamos tentar acessar aqui como o aluno YouTube. Vou sair aqui. Vou fazer o login. O nome de usuário vai ser aluno YouTube. A minha senha. Fazer o login. Muito bem. Quando você entrar, você é o aluno YouTube, né? Você vai ver algumas postagens minhas aqui, muita coisa boa aí. Tem aqui FIC, PGM, CIS, é a sua sala, você pode clicar sobre ela. E você tem, além aqui das postagens, são várias postagens aí, você pode acessar aqui a pasta. Nas pastas, nós temos algumas pastas. O nosso curso é CPP Core. Existe um outro conjunto de recursos aqui. Tem material didático, tem aqui um guia para você instalar o seu Visual Studio Code aí, né? E uma série de outras coisas, assuntos como Java, Qt, Make, algum material extra sobre algoritmos aqui, em material didática não, né? Mas ficou assim mesmo, material didático na realidade. Vou voltar aqui para a pasta. Você tem aqui também alguns exercícios que nós estamos propondo, né? Exercícios. Você tem alguns exercícios que nós vamos estar constantemente alterando aqui esses exercícios, ok? Muito bem. Voltando aqui à nossa pasta, nós temos também uma biblioteca, né, de bons livros. Não são livros de programação, são livros de outros temas, né? Alguns de cunho político, alguns de cunho econômico. Então você é livre para usar ou não usar, tá certo? Esses livros aqui é uma bibliotecazinha
online, aí você pode fazer bom uso dela, fique à vontade. Então, mas o que nos interessa realmente é a pasta CPP Core, onde eu tenho aqui, eu vou colocando e aos poucos, né, o nosso material. Esse material que nós estamos usando hoje é o CPP Core 1, que é o primeiro módulo, e nós em seguida vamos para o Core 2, tá? Então fique à vontade, se inscreva no canal, se inscreva também no Edmodo, para você ter acesso aí a esses materiais. Nós estamos constantemente modificando, estamos constantemente acrescentando, né? Então fique à vontade para se inscrever nesse nosso curso. Uma outra dica é que o Edmodo tem também uma opção de aplicativo, né, que roda aí no Android. Eu não sei se roda em outra plataforma, mas eu tenho certeza que no Android ele roda, tá certo? Então fique à vontade, participe, mande alguma mensagem, poste alguma coisa, e a gente vai partilhando aí e crescendo no nosso conhecimento. Ok? Vamos voltar aqui. Muito bem. Esse material, como eu disse, está disponível lá no Edmodo. Eu vou fechar esse vídeo por aqui. O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre variáveis e coisas semelhantes. Então, até o próximo vídeo.